Boa noite novamente a todas, a todos, a todes. Muito bem-vindos aqui nos nossos portões. Eu sou Fabiola, pedagoga, estou professora de bebês, estou com uma blusa branca de mangas longas e um lenço preto. Tenho os cabelos na altura dos ombros, sou uma mulher branca, estou de óculos com batom alaranjado. Estou na sala da minha casa, que também é sala e cozinha, e atrás tem um sofá estampado de vermelho e uma almofadinha amarela. Venho agradecer muito a participação e desejar que a gente tenha uma noite de muitas conversas e muitas trocas. Com o intuito da gente tornar mais acessível possível as lives que a gente está fazendo aí nas conversas de portão, a gente fez uma parceria com o FENES, que é a Federação Nacional de Inclusão de Surdos, e a gente agradece aí ao professor Juliano, com quem a gente teve contato e nos acolheu, e os alunos que estão fazendo estágio com ele vão preparar as interpretações em Libras para as duas primeiras lives que a gente já fez no projeto, já estão no YouTube, eles vão nos ajudar a fazer isso, e posteriormente essa live também, tá? Algumas pessoas perguntaram por que nós usamos Gord no nosso cartaz. Essa opção se deu por estarmos aprendendo e nos adequando à linguagem neutra. Para quem tiver mais interesse, a gente vai disponibilizar no chat os links sobre mais informações, as pessoas que conseguem explicar direitinho, falar a importância dessa questão da linguagem que está atrelada às lutas e às transformações que a gente vem buscando, né? Então, falar alguns combinados. Nós vamos falar aí em torno de 40, 45 minutos, dividiremos nossas falas. Oi, Lindaura. E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida, coisas que queiram acrescentar, dialogar com a gente, pode ir usando o chat, colocando ali do ladinho, que a nossa Fran querida, muito obrigada, e a Marcinha vão nos ajudar a dar uma olhada no que vocês vão escrever. A gente só pede que, se for pergunta, se vocês puderem colocar em caixa alta, pergunta, e depois a pergunta que tem a fazer, fica mais fácil para a gente achar depois nos comentários. E se quiser, né, assim, depois abrir os microfones para fazer a pergunta e conversar com a gente, bater um papo, fiquem à vontade depois também. E lembrem-se de fazer a descrição de vocês, a audiodescrição de vocês, tá bom? Como que surgiu esse projeto Conversas de Portão? Adriele, Renata e eu somos pedagogas, professoras, estamos professoras de bebê, né, na creche da Unicamp, na DEDIC. Esse ano estamos trabalhando com a turma do Portão, que nesse período conturbado de pandemia, teve de ficar do portão para dentro. Tivemos todos, né? E nos deparamos com tudo, com a possibilidade de aprender, de acessar e compartilhar conhecimentos, imprescindíveis para a reflexão e para a prática educativa. E sim, a possibilidade de, por meio dessa tecnologia, ultrapassarmos os portões da creche com essas conversas. E aí tivemos a alegria de ter a Vivi falando um pouquinho sobre corpos e culturas infantis, a Fran falando um pouco sobre corpos brincantes, e hoje esse tema polêmico e necessário, que é a gordofobia e educação. Então, temos lá o site com toda a programação, se vocês quiserem procurar. E logo na abertura do site temos um manifesto do Conversas de Portão, que eu vou ler para vocês. Em tempos de distanciamento social, propor uma conversa de portão é um ato transgressor, é uma forma de aproximar e reaproximar. O Conversa de Portão veio para abrir os portões do conhecimento, das trocas de experiência, da partilha de saberes, em especial saberes que envolvam crianças bem pequenininhas, crianças maiores, crianças bem maiores.
Esse momento foi proposto para um bate-papo descontraído, mas não despretensioso, de assuntos que consideramos pertinentes e inerentes à educação. Embora abordemos de maneira geral, nós, anfitriãs dessa conversa, temos um objetivo em comum: dar visibilidade à criança como sujeito de direitos que é protagonista de sua própria história, com a sua própria essência, produtor de cultura infantil e detentor, e transmissor de conhecimento. Transpor os portões da academia, da universidade e trazer para dentro dos portões das creches e outros espaços educativos discussões e práticas que tratem de uma educação diversa, artística, visual, afetiva, brincante, laica e etnográfica, antirracista, antifascista, descolonial, anticapitalista, antigordofóbica, anti-LGBTQI+, fóbica, anti-heteronormativa, anti-ageísta, descapacitista e anti-adultocêntrica. O portão estão abertos, podem entrar. E aí nós conversamos com a nossa Rê, que pode se autodescrever. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rete Ragazzo, Renata Ragazzo. Eu estou com uma blusa branca de frio, de zíper, uma blusinha preta por baixo, que dá para ver só o comecinho dela. Sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelos curtinhos, estou com brincos compridos azuis. Atrás de mim tem um pedacinho de uma estante e lá no fundo tem um estandarte de Iemanjá. E eu vou começar falando aqui para vocês sobre o porquê do nome do nosso cartaz, Sua Gorda. Esta foi uma fala que eu ouvi na creche de uma criança. Eu estava trabalhando com a pré-escola, foi o primeiro dia de aula, tinha dado tudo certo, eu tinha conseguido interagir com as crianças de uma forma muito afetiva, muito positiva. E aí, no final do dia, quando a mãe de um dos alunos chegou, ele ficou assim, putão de ir embora. Basicamente, ele não queria ir embora. E aí, nessa irritação que ele estava, ele olhou para mim e falou: Sua gorda, na tentativa de me ofender. Claro que eu olhei aquela situação, percebi que ele estava bravo, percebi que a intenção real não era de me ofender, mas o porquê desse contexto, né? Por que que uma criança de 4 anos já tinha essa noção de que isso poderia ser ofensivo? Como ele tinha criado essa noção, né? E aí eu olhei para ele e disse assim: eu entendo que você tá bravo, eu sei que você está querendo me dizer que eu não estou te ouvindo, porque eu estou insistindo que você precisa ir embora e você está me dizendo que quer ficar. Mas dizer sua gorda não vai ser ofensivo. Não é ofensivo, você só está dizendo o que eu sou. Se você está bravo, você pode me dizer, eu estou bravo. E aí, a partir desse dia e até o final do ano, nenhuma outra criança da turma usou esse tipo de ofensa comigo. E eu vi nisso um potencial, que é o de explicar que isso não é ofensivo e o de colocar uma outra perspectiva para eles nesse sentido. E aí eu queria colocar hoje para vocês também algumas outras reflexões sobre esse tema, a começar pelo que é gordofobia, né? Aí, para ficar mais prático, eu vou pedir para a Fá, por favor, projetar uma espécie de menuzinho, assim, para vocês terem uma noção do que será conversado hoje. Fá, para ela projetar para Tá indo, nós. gente, só um Tá, segundinho, tá bom? tá bom. Será que está indo? Bom, posso ir. Aí, tá indo, ó. Foi? Foi.
Então, a gente tem aí mais ou menos um índice, não sei ainda que nome dá para isso. É uma imagem branca. Do lado esquerdo tem um desenho que representa a Vênus de Willendorf, que é uma estatueta de um pouco mais que foi encontrada, né? E ela data de um pouco mais de 28 mil anos antes de Cristo. É uma imagem de uma mulher gorda, com as mãos apoiadas em cima dos seios, e um cabelo afro. E do lado tem 3 frases escritas em azul. Em azul. A primeira diz o que é gordofobia, que é o primeiro tema que a gente vai tratar. O segundo é a gordofobia na creche, que é o segundo tópico que a gente vai tratar. E por último, por uma educação antigordofóbica. A gente vai conversar um pouco sobre como é possível ou quais são as ações que a gente propõe para uma educação antigordofóbica. Pode tirar, Fá. Então, sobre o que é gordofobia, né? A gordofobia, ela funciona. Oi, tem algum microfone ligado junto com o meu. A gordofobia, ela funciona como qualquer outro preconceito baseado numa característica única, que a gente chama de preconceito estrutural. No caso da gordofobia, ela trata do comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível, falho, repugnante por ser gordo. A gente pode dizer que é um preconceito estrutural porque não se trata da opinião individual de alguém. É uma opinião que normalmente é formada por estruturas sociais que sustentam supostas verdades para legitimar discursos contra pessoas gordas. Um desses exemplos mais comuns que a gente vê, que a gente conhece, é a associação dos de corpos gordos com riscos de saúde, por exemplo. Dizer que uma pessoa gorda é a mesma coisa que obesa e que obesidade é uma doença, então é a mesma coisa que considerar que toda pessoa que é gorda é necessariamente doente por ser gorda. Existem discursos médicos, existem discursos midiáticos, existem discursos públicos, governamentais, que sustentam isso como uma verdade, porém, sem grandes fundamentos ou sem grandes pesquisas sobre isso. É como se fosse um arrastamento histórico desse conceito. E aí se deslegitima a pessoa por ela estar doente. A questão é que não, o fato de uma pessoa estar doente não é justificativa de deslegitimação. Mas como a gente também tem como herança um discurso higienista ou um discurso purista, é comum que a sociedade, diante de doenças que são associadas ao vício e ao comportamento, acabem deslegitimando outras pessoas. E como se entende que só é gordo quem quer, né, porque esse é o discurso, se associa também ao fato da pessoa a pessoa ser gorda e ela é doente por uma questão de mau hábito, por uma questão de maus comportamentos. Como se ela tivesse uma falta de controle sobre si, né? Como se fosse uma ausência de cuidado ou compulsão alimentar, descontrole emocional, preguiça, sujeira, dizer que é um corpo feio, falho, e com isso a gente legitima não só o preconceito, como a exclusão de uma pessoa gorda da sociedade. A gordofobia, ela está presente desde achar que chamar alguém de gordo é uma ofensa, até a perda de direitos e acessibilidade. O direito de se vestir, por exemplo, porque a indústria têxtil não produz roupas de tamanhos maiores. O direito de se locomover, porque as poltronas e os bancos do ônibus até o avião não cabem essas pessoas, ou os cintos não se estendem. O direito ao atendimento médico, porque qualquer desconforto, dor, doença numa pessoa gorda é sempre associado ao fato dela ser gorda. Logo, o primeiro e único tratamento possível é emagrecer.
E aí o grave disso, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa da Universidade de Duke, que eles pesquisaram, né, e divulgaram que cerca de 9 mil pessoas, né, 9 mil mulheres, mais especificamente gordas, com idade acima de 50 anos, não realizam os exames de rotina. E não é porque elas não têm acesso, é porque não é prescrito a elas. Porque se entende que se a pessoa é gorda, ela tem que resolver isso primeiro. Então, nem os exames de rotina são normalmente pedidos a uma pessoa gorda, né? E se ela solicitar, se a pessoa gorda tiver consciência sobre esse processo e solicitar, aí ela vai enfrentar uma outra barreira, que é achar um lugar que realize esse exame para pessoas gordas, que tenha equipamentos onde essas pessoas gordas saibam, ou que tenham aventais que lhes sirvam. Enfim, são várias barreiras, né, do acesso à própria saúde. Então, fica contraditório, porque se todo mundo acha que é uma pessoa doente, logo esta pessoa deveria ser a que tem acesso facilitado a um tratamento de saúde, né? Mas o que costuma acontecer é que as pessoas gordas são culpabilizadas por sobrecarregar os sistemas de saúde. Enfim, quando uma pessoa gorda entra em qualquer ambiente considerado de boa forma ou saudável, ela é deslegitimada por ser gorda. Então, é como se, cada vez que ela se aproxima de coisas saudáveis, todo mundo acha que ela está de dieta, está correndo atrás do prejuízo. Se ela vai para um outro ambiente, ela é descuidada e não gosta de si, né? Então não tem um meio termo. Basicamente vira todo mundo fiscal da saúde da pessoa gorda, justamente por considerar essa pessoa descontrolada, e aí se entende que é necessário fazer por essa pessoa, assumir o controle por essa pessoa, né? Acham que ela é incapaz de cuidar da própria saúde, então os outros precisam fazer por ela. E por aí vai. Direito de se relacionar, de ter uma vida sexual saudável, de engravidar, de construir uma família. E todas as vezes que as pessoas gordes, agem de forma corriqueira, natural, demonstram felicidade ou demonstram estar confortáveis, é como se elas estivessem cegas sobre a própria situação. Essa é a consideração geral que a sociedade tem de uma pessoa gorda. Isso é gordofobia. E aí tem uma diferença da pressão estética, tá? Então, tem gordofobia e pressão estética, são coisas diferentes, embora se associem. A gente pode dizer que todos nós sofremos pressão estética por estarmos fora do padrão. A pressão estética, ela é como se fosse uma grande juíza de uma corrida pelo chamado corpo padrão. O padrão, ele é um regulador. E é a margem que a gente usa para tentar igualar algo, no caso, os corpos, né? Só que igualar corpos e criar um regulador para corpos é inviável. A gente até pode achar algumas coisas em comum, mas nunca não dá para igualar, porque a gente tem que considerar as subjetividades daquela existência, o modo de vida, o território que habita, as estruturas em torno dessa pessoa, classe social, cor da pele, se tem deficiência, se não tem, enfim, são tantas intersecções que não dá para a gente dizer, não dá para a gente criar, no final das contas, um regulador para esses corpos, né? Eu sempre digo que o grave disso é que quando a gente coloca um regulador, quem estiver de fora dessa margem tem duas opções: adequar-se ou ser excluído. Ou seja, a gente está dizendo ao mesmo tempo que se existem corpos regulados, existem os desregulados. E os desregulados precisam, então, de ajustamentos. Assumir que a maior parte dos corpos não sejam normais é legitimar que a gente precisa, então, de alguma intervenção nesses corpos que não são normais, seja cirúrgica, seja por medicamento, seja por dieta, ou seja por via criminal, que é o que acontece com o racismo. A Alemanha nazista pensava assim também quando realizou experiências em judeus e pessoas pretas. O nosso massacre indígena, as pessoas escravizadas também carregavam essa justificativa, né? O sistema também carregava essa justificativa de excluir
de massacrar, de jogar fora aquilo que não se considera normal. Essa distorção do olhar, ela gera problemas graves nas pessoas. No caso da gordofobia e da pressão estética, a gente está falando de bulimia, gordofobia, que são extremos de um sentimento em comum de todos os corpos, que é o descontentamento sobre o seu próprio corpo. Esse descontentamento vem por uma formação subjetiva do nosso pensamento mesmo, né? Um controle da nossa subjetivação, e é justamente o que faz com que a indústria da beleza, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica lucre bilhões. A gordofobia e a pressão estética, elas não são mero acaso. Elas são parte estratégica de um mercado e de um sistema de controle sobre os corpos, sobre a subjetividade, a fim de manter um sistema de consumo intacto. Então, quanto mais infeliz eu tiver com o meu corpo, ou quanto menos acesso eu tiver com o formato do meu corpo, mais eu vou buscar por ajustamentos. E a sociedade vende, né? Essas indústrias vendem supostas formas de ajustamento. Uma das formas da gente romper esse ciclo é entender que não existe um corpo ideal, nem perfeito, nem normal. Que o normal, ele é existir. Que o saudável é flexível e que deve estar contextualizado conforme as especificidades de cada corpo. E entender que todos temos direito a gozar dos direitos que estão na nossa Constituição. Independente do formato do corpo, da classe social, raça, etnia, idade, gênero ou território. Em resumo, a gordofobia é o preconceito estrutural que se baseia nas regras da pressão estética para restringir acessos, retirar direitos e isolar gordos da sociedade. No livro Gordos, Magros e Obesos, da Denise Bernuzzi Santana, ela, em um determinado momento, ela faz uma provocação, que é a seguinte: o primeiro alvo do divórcio entre o gordo e o magro é a criança. E aí eu vou trazer agora para vocês, né, toda essa discussão sobre gordofobia, pressão estética, mas voltada para o olhar da infância. Esse olhar sobre a estética da criança, ela tem uma historicidade inusitada, aqui no Brasil, pelo menos. Lá para os anos 30, 40, no Brasil, haviam concursos de beleza infantil. Esses concursos se chamavam concursos de robustez infantil, em que corpos chamados robustos eram um indicador de saúde para os bebês. Os corpos, eles deveriam espelhar vigor, saúde, através de uma corpulência, né? Fotografias, campanhas de imprensa nacional exibiam esse bebê como bebê sucesso, como o gordinho, cheio de dobras e corpulento. Mas percebam, é robusto, não é gordo. E aí tem uma diferença aqui. Não por coincidência, neste mesmo período, né, década de 30, 40, a pressão sobre o ideal de beleza magro à mulher era cada vez mais crescente. E havia uma distinção muito clara entre mulheres mães solteiras, entre mulheres mães casadas e solteiras. As mães normalmente eram representadas como gordinhas, as avós e tias solteironas, gordonas, e as solteiras, magras e sensuais. Também criou-se uma narrativa de que a mãe da criança pequena deveria ser gordinha e não gordona, porque se ela fosse gordona, é como se ela estivesse deixando de ceder o alimento para o bebê e comendo ela mesma. Então vejam que absurdo que é a criação dessas narrativas em cima da imagem dos corpos, né? Além disso, esses concursos de robustez, eles ofereciam prêmios muito generosos aos pais, e os vencedores, os bebês vencedores, eles ganhavam a cena nas capas de revista. As fotos de crianças entre 3 meses, 5 anos, eram diversas vezes mostradas, normalmente nuas,
E com isso foi se estabelecendo um início de movimento para estabelecer o padrão, ou seja, o regulador, que indicaria o ideal de um corpo modelo infantil. Então, nos anos 60, mais ou menos, surge o famosão Bebê Johnson, que com sucesso criou o primeiro modelo ideal estético para o corpo infantil, que era ser menino, branco, mas de aparência macia, sem deficiência e loiro. Aí eu vou pedir para a Fá, por favor, projetar a foto para vocês que eu separei. Esperar um minutinho. Rolou? Ai, gente, desculpa, já estava que eu não tinha visto. Ó, então a gente tem uma tela de fundo branco com duas fotos. À direita tem uma mãe com um bebê pequeno, de poucos meses, né? Menos de um ano, provavelmente. E à esquerda a gente tem a primeira foto do bebê Johnson no Brasil. O primeiro bebê Johnson é esse carinha aí, ó. É um menino loiro, tem um tratamento da foto para ele ficar, né, mais rosado, essa boca mais avermelhada. É um bebê deitado de bruços, com a cabeça no travesseiro e a mão próxima da boca. Na foto da mãe, tem uma mãe no momento de troca do filho, segurando a fraldinha com a mão e sorrindo para o bebê. E aí, nas primeiras fotos de bebê Johnson, tem um gênero, né, declarado. É, é, é possível localizar o gênero pelas cores usadas, né? Não que eu ache que o azul seja cor de menino, mas é que isso na mídia, na forma como é tratado, a gente já sabe que há essa relação, né? O bebê de cabelos claros, normalmente dormindo, né? Calmo, gentil, como eu disse, com a aparência de pele macia e robusto. E essa foto que é de uma campanha mais recente da Johnson, a gente vê algumas mudanças, que são, não dá mais para localizar qual é o gênero do bebê. Os bebês são mais novinhos, porque também daí não dá para identificar se o bebê é gordo ou magro, né? Aparentemente sem deficiência, ou não é possível localizar se tem deficiência ou se não tem, e branco. Aí vou pedir para a Fábio mostrar a próxima imagem, por favor. Não, a dos vários bebês, tá? Isso. Esse aí, gente, foi do primeiro concurso Bebê Johnson que teve, são os finalistas. Então, se a gente olhar para os finalistas, nós não vamos localizar nenhum bebê negro, a gente vai ver todo mundo de cabelo liso, todos com essa aparência robusta, tem só 3 meninas, todo o resto é menino. Então, a gente vê que para essa demonstração do padrão estético do bebê já tem um recorte, né? Um recorte de gênero, um recorte de cor, um recorte de idade, porque são todos novinhos, né? São bebezinhos. E o lance da robustez, diferença de gordo, né? É que já nessa época da década de 30, de 40, já estavam sendo produzidos os primeiros produtos, pode tirar a imagem, os primeiros produtos que iam estabelecer o discurso médico gordofóbico no Brasil. Então, o que a gente tem aí de cenário no contexto político? A gente tem uma fome crescente, uma miséria crescente. Então, o bebê aparecer como robusto também é um recorte de classe, né? Porque o bebê robusto é aquele que não passa fome. E a gente tem também, nesse período, né, com essa campanha de que o bebê saudável, o bebê bonito é o bebê robusto, a gente tem também uma campanha crescente de venda de produtos de papinha industrializada, de pastilhas para dar fome, de xaropes para dar fome.
de produtos de cosmético, então, talquinho de tudo quanto é jeito, tipo, essas coisas começam todas a surgir aí. E quando se estabelece o padrão, através do Bebê Johnson, aí essa indústria de cosmética infantil bomba, gente, até hoje, né? E aí vem aí todas as marcas que vocês conhecem. Deixa eu só voltar aqui para não me perder. Tá. Aí eu contei aqui para vocês como foi esse processo aqui no Brasil do estabelecimento da imagem do corpo ideal para o bebê. Falei o que é gordofobia, a diferença de pressão estética. E agora eu vou falar para vocês sobre os impactos da gordofobia na escola. E aí, para começar falando sobre isso, eu vou ler para vocês um parágrafo do relatório do Luiz Cláudio Kubota para o IPEA. Ele foi publicado em 2014 sobre o PENSE de 2016. PENSE é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Então, diz o seguinte: a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE 2012, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, destacou os comportamentos de risco entre os escolares e alunos que se autoclassificam muito gordos ou muito magros. São muito mais propensos a comportamentos de risco, como o consumo de drogas ilícitas, álcool, cigarros e laxantes, ou indução ao vômito, quando comparados aos alunos normais. Ele usa aspas. Eles também são muito mais sujeitos a sofrer bullying frequente, especialmente aquele motivado por sua aparência corporal, a serem bullies ativos, a sentirem solidão, a sofrerem de insônia, violência familiar, agressões e lesões. Um elevado percentual está envolvido em brigas e avalia que seus pais raramente ou nunca entendem seus problemas e preocupações. E aí eu digo a vocês, se em 2014 o IPEA publica um relatório dizendo que há um grande risco, há um grande impacto sobre a maneira como os adolescentes estão se vendo, sobre esse fator de bullying a respeito da imagem corporal e do formato corporal, o que foi feito, então, para que esse impacto fosse diminuído nas escolas? Basicamente nada. Né? A gente, quando muito falou sobre o que é bullying e tal, agora falar especificamente sobre o principal fator de bullying na escola, que é a gordofobia, que é a pressão estética, a gente não teve esse discurso voltado para esse alvo. Né? No mesmo ano, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo realizou uma pesquisa com 150 jovens com idades entre 10 e 24 anos. Nessa pesquisa, 77% das meninas entrevistadas estavam propensas a desenvolver algum tipo de transtorno alimentar, como bulimia e anorexia. Neste mesmo estudo, eles averiguaram que a cada dia, 2 meninas entre 15 e 25 anos são internadas por anorexia ou bulimia. E o que a anorexia e a bulimia têm a ver com a gordofobia? O medo de engordar. Né? As duas primeiras, elas falam de um desvio de imagem, né? Da pessoa se olhar no espelho e se ver sempre muito gorda. E a gordofobia vai falar do preconceituar a pessoa gorda, né? Isso porque a pressão estética, né, aquele regulador do corpo padrão, ele coloca pra gente que ser gordo significa fracasso, significa solidão, significa desprezo, falta de agilidade, insucesso, e que pior, isso tudo é uma escolha, né? Porque, de novo, só é gordo quem quer. E aí a gente também tem, nesse mesmo período, um aumento da campanha pelas cirurgias bariátricas, que tem como bordão hoje em dia só é gordo quem quer. Então a gente tem uma culpabilização individual, a gente tem um incentivo de que isso é uma escolha, e a gente não tem uma discussão sobre os impactos disso. Né?
E eu estou falando de adolescentes. O Brasil, ele é o segundo país do mundo que mais tem pessoas com depressão. O suicídio no Brasil é a terceira causa de morte na adolescência. E a tentativa de autoextermínio é a principal causa das emergências psiquiátricas em hospitais gerais. E eu vou pedir para a Fá projetar para a gente umas notícias que eu separei para vocês. Por favor, Fá. Oi? Eu tô vendo aqui no chat. Gente, mucilon, farinha láctea, biotônico, tudo isso daí, ó. É dessa fase do corpão padrão de bebê, né? Bebê. Fá, você conseguiu projetar as notícias? Não, não tá indo. Fabiola, você tá aí, amor? Desculpa, Ah, Rê, é porque quando eu tento projetar, eu não consigo voltar aqui na tela. Tá lento aqui, mas tá indo, gente. A tá. projeção. Só um segundinho, tá? Desculpa. Não, tudo bem. Enquanto isso, eu vou continuar aqui com algumas coisas, né? Chegar na adolescência com tanta insegurança sobre si, sobre o seu corpo, sobre o seu próprio corpo, tem a ver com um processo anterior, né? De como foram os contextos que este ou essa adolescência passaram. Aí as matérias, as imagens. Então, na primeira, a gente tem uma imagem de fundo branco, com duas manchetes escritas em preto. E a primeira manchete está escrito assim: estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória após sofrer bullying na escola. Essa matéria é de 2012. Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e xingado de gay, bicha e gordinho pelos colegas. A manchete de baixo. Adolescente comete suicídio após postar carta de despedida no Facebook. Essa matéria é de 2014. A estudante que usava o Facebook e escrevia em cadernos o quanto era feliz com a família tinha problemas com os colegas de escola e sofria bullying desde o ensino fundamental. Nailane era insultada sobre seu peso e sua aparência física. A terceira notícia é: garotas bonitas não comem. Menina de 11 anos se suicida e expõe crueldade aos padrões de beleza. Essa notícia também é de 2012, tá? Embora não esteja aí. Millie sofria tanto que chegou a se cortar e escrever: garotas bonitas não comem, com seu próprio sangue. Segundo o relato da mãe, ao jornal The East Examiner. Não sei se é assim pronuncia. E a última notícia é a mais recente, é de 2018. Adolescente vítima de bullying se suicida por não aguentar mais. A adolescente Diele Santos, de 17 anos, do distrito Icoaraci, Belém do Pará, se suicidou na noite de quarta-feira após ser vítima de bullying. Diele sofria de chacotas e comentários maldosos devido ao seu peso. E aí eu quero chamar a atenção para este último caso, que é o mais recente, o da Diele, que o que mais impressionou, além do suicídio dela, que já é impressionante por si, é que por alguns dias, né, algumas semanas, na verdade, o Facebook dela ficou ativo e várias pessoas comentaram na foto de despedida que a família dela pôs dela, fazendo chacotas, xingando ela de gorda, dizendo que era o que ela podia ter feito mesmo para o mundo ser melhor, era se matar e etc e tal. E aí, quando eu trago isso para a educação infantil,
eu estou propondo para vocês que a gente perceba a importância e a urgência entre nós, equipe desse setor, entre nós adultos, entre nós família, de discutir e conversar sobre gordofobia, sobre pressão estética, sobre padrão, capacitismo, corpos dissidentes, racismo, identidade de gênero, gênero, etnia, territorialidade e tantas outras intersecções, né? Eu não vou colocar aqui que a responsabilidade de um novo futuro seja exclusivo da educação infantil ou básica, porque eu não acredito nisso. Eu acho que se trata de um conjunto de fatores e de uma ampla responsabilidade de toda a sociedade. Mas, se a gente está falando de uma sociedade melhor, então, meu bem, a educação infantil está nesse fronte, sim, né? E, mais especificamente sobre isso, falar agora da creche, né? Eu percebo, enquanto professora de creche, que na educação infantil há um marcador para a permissão do corpo gordo na infância. A gente herda e perpetua essa imagem do bebê Johnson, mas a gente atribui um limite, que é 1 ano de idade. As dobrinhas são fofas até 1 ano de idade. Depois disso, vira sinal de preocupação. A gente passa a colocar um controle sobre o formato e sobre a quantidade de comida que a criança consome, pelo medo de que essa criança cresça na infelicidade de ser gorda, ou no fracasso de ser um adulto gordo. A gente olha para esse corpo da criança como um corpo projeto, não pensando sobre a criança que é, mas sobre o corpo adulto que virá a ser, e se esse corpo representa ou não o sucesso do corpo ideal. Se uma criança é fatalmente gorda, a gente atribui a culpa à mãe. Nada se fala sobre o pai. E há diferença nessa culpabilização da mãe magra e da mãe gorda. Se a mãe é gorda e tem um filho magro, por exemplo, a avaliação que se faz dela é: agora ela acertou. Ela é uma mãe cuidadosa, é protetora, ela não quer para o filho o que acontece com ela. Se a mãe é gorda e tem um filho gordo, também, seu leite é gorduroso, ela não se controla, não se cuida, como que vai cuidar do filho? Então, além dela ser culpada pelo problema do filho, é tirada a possibilidade de uma maternidade saudável dela. Se a mãe é magra com um filho magro, ninguém fala nada, porque esse é o ideal. Se a mãe é magra com um filho gordo, ela não percebe o que está fazendo com o próprio filho, ela não tem controle, ela é muito permissiva. E ao pai da criança pouco importa o tamanho do corpo dele. Quando muito a gente fala que, puxou o pai, é genética, é inevitável. Essas comparações são ditas, são julgadas pelas professoras na creche, pelas professoras na educação básica, pelos adultos numa família, e geralmente acontecem na frente da criança. Além da incompreensão da influência que esses discursos gordofóbicos geram na formação subjetiva da criança, é normal que as professoras também comentem sobre os seus próprios insucessos corporais na frente das crianças, aquela dieta que não deu certo, ou como eu engordei nas férias. E a gente já estabelece as referências estéticas de aceitação social para os bebês, para as crianças pequenas. Não é só isso. O mobiliário de uma creche ou o mobiliário padronizado de uma escola marginaliza e privilegia o conforto ao formato do corpo. Não há cadeiras no refeitório para bebês grandes, não há carrinhos que lhes cabem, carteiras com mesa acoplada, sabe aquela de bracinho? Uniformes que não servem. Tudo isso passa uma mensagem muito clara à criança pequena. Está garantindo que o corpo gordo seja educado ao desconforto e à dor desde pequenininho. Outro agravamento da gordofobia na creche é o estabelecimento dos vínculos afetivos aos formatos do corpo. Um bebê gordo poucas vezes é carregado no colo. Às vezes ele nem é levado ao trocador, por ser pesado demais. Claro que as professoras precisam cuidar da sua própria saúde, da dor nas costas e tal, mas isso não é justificativa para acelerar o desenvolvimento motor da criança, fazer ela andar mais cedo para você não precisar carregar, ou fazer ela se deslocar sozinha pelo espaço, sem apoio, ou ficar por último para depois, porque ela é pesada demais. Comentários do tipo: nossa, coitada, ela é gorda. Nossa, olha as perninhas tortas, nem vai conseguir andar.
que dó, quem abandonou essa criança, quem é essa mãe, quem deixou ela assim, são mais comuns do que parece. E revelam que para a gordofobia não há culpa, não há fiscalização, é óbvio, é comum, mas só percebe quem é gordo. Outra coisa é o controle sobre a alimentação da criança gorda de forma punitiva. Ela não pode querer mais ou repetir, porque isso é ruim para ela, é como se isso demonstrasse um descontrole. Porém, uma criança magra que deseja comer mais é comemorado. Ah, essa daí é boa de comer, come tudo, não nega nada. E se a criança gorda tem um paladar mais seletivo, aí é muito fácil também da gente ouvir. Nossa, não entendo como que é gordo, deve comer um monte de besteira em casa. E por fim, sobre a higiene da criança gorda, assim como evita-se de levá-la até o trocador para não carregar peso, pouco se atenta às dobrinhas deste corpo. Sem uma higiene adequada das dobrinhas, gente, a pele fica ferida, cria mancha. E isso também é naturalizado, porque afinal de contas ela tem muitas dobrinhas, é assim mesmo. E a gente também percebe o contrário acontecer, né? Pelo sentimento de culpa da professora de ver-se obrigada a não fazer diferença entre os corpos, há uma exaltação, então, daquela criança que tem um corpo dissidente. Então, se ela é uma criança gorda, a gente ouve assim, ai, mas ela é muito fofa, dá até vontade de morder. E não percebe que o que a gente está fazendo é mostrar para aquela criança que o corpo gordo ele é devorável, né? Essas situações criam noções afetivas abusivas às crianças, tanto em relação ao tratar do corpo como resistente, forte, grande e que suporta tudo, como sobre quando ela está em débito sobre o quanto ela está em débito com seus cuidadores, que apesar de tudo ainda estão ali. E a gente acaba por passar um recado muito claro: seu corpo não é bonito, não é ágil, não é bem-vindo, e que não dificilmente vem acompanhado de um desejo no adulto em esperar que, crescendo, essa criança emagreça. Porque é como se essa fosse a única solução para um corpo que já parece estar perdido. E aí eu convido as minhas manas a complementarem. Peço desculpa pela extrapolação de tempo. Gente, eu sei que tá bem bom de escutar a Rete, mas vai todo mundo falar um pouquinho, tá, amiga? Então, antes de eu começar a falar, eu vou me autodescrever. Eu sou a Adriele, eu sou uma mulher de pele branca, baixinha, gorda, de olhos e cabelos castanhos escuros, uso um óculos de grau com armação vermelha, tô com uma blusa preta, que a maioria das minhas roupas são pretas, afinal, e estou no meu quarto. E atrás de mim é possível enxergar uma parte do meu guarda-roupa, uma parte de uma parede verde e uma branca e a minha janela cinza. Pegando o gancho nisso que a Rê colocou aqui, a gente quer propor como fazer assim, então, essa educação antigordofóbica, né? Eu acho importante deixar bem pontuado que a gente só chegou a isso porque nós somos gordas e passamos por situações ou assim ou assado, né? A gente se incomodou porque, estando no chão da creche, algumas situações nos fizeram rememorar situações que aconteceram com a gente, né? Então, não posso afirmar com toda certeza, mas possivelmente uma pessoa considerada magra, que não passou por esse tipo de coisa durante a vida inteira, que tipo de coisa? De ter todo mundo cuidando da sua vida, todo mundo fingindo estar preocupado com a sua saúde, todo mundo querendo dar palpite em tudo, observaria alguns pontos que a gente observou no dia a dia da creche, né? Então, a gente queria convidar vocês para que tivessem um olhar mais atento, né, sobre essas situações que a Rê colocou. De entender que, desde pequenininhos, os corpinhos gordos, eles são invisibilizados. Em que sentido? O mobiliário não tem um mobiliário, o mobiliário ele é padrão. Então, por exemplo, na creche que a gente trabalha, tem os cadeirões para a gente conseguir alimentar os bebês.
Os cadeirões são todos do mesmo tamanho. O buraco para passar as perninhas para acomodar o corpo das crianças são todos do mesmo tamanho. E tem criança com a coxa grossa que não cabe ali. E na situação no momento da alimentação, a gente acaba, como a Rê falou, essa questão de impulsionar um andar mais cedo para ajudar nas costas da professora, a gente acaba colocando ele numa mesa, numa cadeirinha que ainda não é para o tamanho dele, né? Bebê conforto, a gente usa o bebê conforto para acalentar alguns bebês durante conforme a necessidade. Tem bebê que não fica confortável no bebê conforto, porque o bebê conforto também tem um tamanho padrão. E os bebês não têm um tamanho padrão, a sociedade não tem um tamanho padrão, né? Então, a nossa ideia é de propor esse olhar mais acolhedor, mais atento, inclusive encorajador, né? Porque a criança está ali desde sempre absorvendo tudo. Então, assim, de perceber algumas situações, mesmo com as crianças maiores, que isso já fica um pouco mais visível, da questão de ser deixado de lado, de ser escolhido por último para os jogos, todos esses pequenos fatores que, no fim, nos indicam que ali está rolando um preconceito para os banhos, isso mesmo, Fá. De cuidar para na hora da troca, mesmo na hora da alimentação, na hora da brincadeira, fazer um rodízio para que todo mundo tenha acesso àquele corpo, sabe? Porque afinal as crianças gordas também precisam de cuidado, elas também precisam ser acolhidas, elas também precisam ser acalentadas. E assim como a Rê falou, é lógico que o corpo da professora também tem limite físico, mas pensar um jeito de acolher essa criança, não dá conta de ficar com ela no colo em pé? Senta em algum lugar confortável, acalenta essa criança no colo, senta no chão, põe ela perto, brinca com ela, olha para ela. As crianças gordas também precisam desse olhar, né? E deixa eu ver o que eu anotei aqui, que a Rê falou e eu me perdi no que a Rê falou. E Fá, quer pôr alguma coisa? Não diria falar um pouquinho sobre isso mesmo que você falou, de pensar em formas de acolher todos os bebês e os bebês gordos. E aí, quando a gente pensa nessas questões estruturais, se você não tem um carrinho de bebê que se adequa confortavelmente, que se adequa adequadamente ao corpo do bebê, muitas vezes você não tem uma cadeira para a professora muito legal que comporte. E aí, o bebê ainda precisa ouvir, não, você pode ficar chorando, porque, nossa, já é sexta-feira, eu não aguento mais a minha coluna, sabe? Então, são coisas para a gente pensar que, claro, é isso, né? Nós profissionais de educação infantil trabalhamos com a subjetividade, com a educação e com o corpo, né? O corpo é uma ferramenta de trabalho. E pensando em algumas outras coisas que a gente conversou para essa live, também pensar a representatividade dessas crianças. Aonde nós encontramos na creche, nas imagens, nos livros infantis, nas ilustrações. Hoje mesmo eu estava fazendo uma cata em pessoal que é referência para a gente, acaba sendo referência até para os pais em casa, né? Palavra Cantada, por exemplo, é um grupo musical que a gente se referencia e nos clipes majoritariamente aparecem crianças padronizadas magras. Se você for ver o mundo Bita, o único gordo é o Bita. Se você for ver Galinha Pintadinha, os personagens humanos do Galinha Pintadinha são brancos. Aí estamos percebendo uma certa, vou colocar entre aspas, cota de personagens negros estão começando a aparecer nessas ilustrações. Então, nós estamos vendo muito pouco ainda, mas estão começando a aparecer, e crianças gordas não. E aí, a gente refletindo, a gente ainda tem o desserviço, às vezes, né, de uma Mônica que reforça estereótipos, né, um Cebolinha que reforça estereótipos, embora, se você for comparar a Mônica e a Magali, existe uma diferença muito pequena entre elas.
E o ano passado, na experiência com a pré-escola, tinha muito essa brincadeira de baixinha, gordinha e dentuça. E também dessa coisa de passar pelo nosso corpo, discutindo com as meninas essa diferenciação da pressão estética e da gordofobia, tenho percebido, primeiro, eu me achava gorda porque muitos locais da sociedade, familiares, sei lá, loja, me colocava, tô fora do padrão, sou gorda. Depois, discutindo, eu percebo que tem muitos acessos que eu tenho, como cadeira, catraca, que são negados, são direitos negados a muitas pessoas. E mesmo tendo acesso a esses direitos, já tive períodos de não querer sair de casa e blá blá blá. Mas enfim, e as crianças da pré-escola também chegarem e falarem assim para mim: você é gorda. Só que você percebe que a criança já fala com medo porque ela já considera essa palavra gorda como um xingamento. Um xingamento. E aí a gente vai botar um teto até as 8h10, mas eu queria muito trazer um pedacinho do livro da Chimamanda Adichie, americana, em que ela relata o seguinte: durante o seu primeiro ano nos Estados Unidos, quando pegava o trem da New Jersey Transit até a Penn Station em Nova York, e depois o metrô para visitar a tia Ju em Flatlands, no Brooklyn, ficava impressionada ao ver como a maior parte das pessoas brancas e magras desciam nas estações de Manhattan. E conforme o metrô ia se aproximando do Brooklyn, só iam sobrando as negras e gordas. Mas naquela época, ela não pensava naquelas pessoas como sendo gordas, pensava nelas como sendo grandes. Porque uma das primeiras coisas que sua amiga Ginica lhe ensinou foi que gordo nos Estados Unidos era uma palavra horrível, carregada de preconceito, assim como idiota e cretino, e não uma simples descrição como alto ou baixo. Assim, ela havia tirado a palavra gordo do seu vocabulário. Mas gordo tornou a surgir no último inverno, após quase 13 anos, quando um homem que estava parado na fila do supermercado atrás dela murmurou: gente gorda não devia comer essa merda, enquanto Femelu pagava por seu pacote gigante de tostitos. Femelu olhou para ele, surpresa, um pouco ofendida, mas pensando que seria perfeito para um post contar como aquele estranho tinha decidido que ela era gorda. Usaria as tags raça, gênero e peso. Mas em casa, ao ficar de pé diante de verdade do espelho, deu-se conta que havia ignorado por tempo demais as suas curvas, as suas roupas mais apertadas, suas coxas se esfregando uma na outra, as partes mais moles e arredondadas do seu corpo que balançavam quando andava. Ela estava gorda mesmo. E Femelu disse a palavra: gorda, devagar, brincando com ela na língua. E pensou em todas as outras coisas que havia aprendido a não dizer em voz alta nos Estados Unidos. Ela estava gorda. Não estava curvilínea ou cheinha, estava gorda. Aquela era a única palavra que a descrevia corretamente. E também tinha ignorado o cimento em sua alma. Seu blog estava indo bem, milhares de visitantes por mês, ela ganhava bastante para dar palestras, tinha uma bolsa de estudo em Princeton e estava com um Blyme. Você é o amor da minha vida, havia escrito ele no seu último cartão de aniversário. No entanto, tinha cimento em sua alma. É um pedacinho do Americana, e de pensar que, assim, hoje, Fabiola com 33 anos e Dri, né, a gente consegue ter acesso a essas discussões, mas que essas discussões não vão chegar nos bebês assim. E onde estão as literaturas infantis com essa representatividade? Onde estão... E o porquê o medo de falar gordo? Falar, sou gorda, se virar para o aluno e falar, professora, você é gorda? Sim, eu sou gorda. Sim, eu tenho a Rê é gorda maior e tudo mais, porque esse mito, até na palavra gordo, né? Ai, desculpa, gente, falei demais. Dri, daí eu já encerro.
Então a nossa proposta é essa mesmo, assim, de todos nós, não só professores, né? Porque tem gente aqui que está acompanhando a gente que não é da escola, mas convive com crianças e pessoas gordas ou são gordas, né? Desse olhar mesmo cuidadoso, desse olhar atento para se perceber fazendo esse tipo de comentário. A criança não precisa que você fique falando para ela o tempo inteiro: nossa, como você é pesada, como é que eu vou te carregar no colo? Ou muito menos ser abandonada dentro de um carrinho e para ficar mais fácil de locomover. Eu vou deixar você aqui porque quando for para te levar para algum lugar, você já está aqui em cima do carrinho, né? De cuidar com esses comentários em relação à criança, de cuidar com os comentários em relação ao seu próprio corpo, junto do lado da criança, falando com a colega, de cuidar no sentido de não fazer mesmo, assim, a sociedade inteira já toma conta do corpo gordo, é mais uma pessoa falando disso, assim, em cima, e é uma criança, né, gente? Então, assim como a gente fala de olhares atentos em relação às outras, né, a gente fala muito de uma educação infantil para a diversidade, e aí é urgente incluir o corpo gordo de uma criança nesse olhar, né? De incentivar que ela é capaz de participar daquilo, que perceber se ela está mais, dependendo do que está sendo proposto, se ela fica mais de canto, se ela começa a inventar coisas para não participar, para sair da vivência, perceber esses pequenos detalhes, né? Porque eu, por exemplo, fazia minha mãe arrumar atestado de médico falando que eu não podia fazer aula de educação física. E eu só percebi isso agora, depois de adulta. Eu só percebi o porquê disso agora, depois de adulta, né? Que eu consegui enxergar que era por causa disso. Eu não claro que a formação a formação dos professores de educação física tem melhorado muito nesse sentido, né? A RET tem feito umas parcerias com uma galera aí de uma faculdade, propondo esses questionamentos e tudo. Mas eu não queria participar porque eu não era acolhida, o professor não, né? É mesmo, preguiçosa, não dá conta. Era sempre a última a ser escolhida para participar, então arrumava um atestado para não estar ali. Mas e a criança na creche? Que no nosso caso passa o dia inteiro com a gente, né? Então a nossa proposta era de fazer esse alerta, porque as crianças gordas existem, seguirão existindo, poderão ou não se tornar adultos gordos, mas o que a gente tem que trabalhar é com o aqui e o agora. Então, as crianças gordas, elas existem, elas fazem parte do nosso cotidiano, e elas merecem tanto respeito, tanto olhar atento, tanto acolhimento, carinho, afeto, todo esse monte de coisa que a gente relaciona com a educação infantil, como qualquer outra criança, né? Então, esse tema é muito necessário, é muito urgente, mas ele mexe muito com a gente. Ele não é fácil falar sobre isso abertamente, discutir isso não é simples. O trabalho de entender isso e fazer isso se tornar uma força para querer discutir isso é muito difícil, porque é todo dia e tem dia que a gente também não está afim de querer lidar com isso. Então, assim, para a gente falar sobre isso não é fácil, não é nada simples, mas entendemos ser necessários, né? Ser necessário. E para fomentar mais ainda isso tudo, a gente vai abrir para quem queira contribuir com pergunta, com comentário, com sugestões, com desabafos. A gente recebeu uns e-mails bem fofos dizendo de pessoas que têm filhos na educação infantil e estão sentindo essa questão da gordofobia, que passaram com isso, que sofreram com isso quando eram estudantes e agora na escola, percebem também. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone e as câmeras. A gente só pede para que vocês se inscrevam para ficar mais fácil da gente organizar. Mas está aberto o debate, tá bom? Olha, a Fran fez um compilado aqui de comentários que as pessoas
foram colocando no site. Então, a Carla Oliveira falou que tem essas imagens dos concursos do Bebê Johnson também. A Samara disse que essa imagem da mãe padrão que foi apresentada também mudou e que hoje se espera que assim que acaba o parto a mãe já esteja magra. A Beatriz disse que a imagem padrão é sempre muito cruel para as mulheres, não que homens também não sofram com isso, mas a pressão estética da mulher é atrelada a tantos padrões complexos que a mulher gorda é vista geralmente sem qualidade nenhuma. E isso, obviamente, é transposto para as crianças. Já vi mãe levar filha de 7 anos na nutricionista porque estava gorda. Eu vou dar uma segurada nos comentários e passar para a inscrição da Annalise. O que vocês acham? Annalise faz a fala dela e depois eu vou falando sobre os outros comentários. Pode ser? Então, Annalise, o microfone está aberto aí. Está aberto. Oi, gente. Nossa, eu preciso me ver para me descrever, porque eu nem sei como eu tô. Bom, eu sou branca, de cabelo roxo, tô de pijama de panda e não sei se dá para ver muita coisa, mas tô numa sala que é quase escritório, cozinha e tudo mais, e acho que só dá para ver as paredes, eu espero. Bom, enfim. Primeiro, eu queria agradecer as meninas por fazerem esse debate maravilhoso, porque a gente precisa falar disso para ontem, né? Não é mais para hoje, é para ontem. E, na verdade, a minha pergunta, nem é uma pergunta, mas é uma pergunta que eu já sei, mas eu sei que muitas pessoas não sabem, a fim de complementar e querer que vocês falem um pouco mais sobre isso. Quando a gente estava explicando sobre a diferença da pressão estética, do corpo gordo, de pensar em que forma também o colonialismo trouxe esse corpo como uma padronização, né? Porque a gente vê a gorda, a representação que você teve, que você colocou ali na imagem, ela já tinha black, ela já tinha, né? Ela já trazia umas características que não são europeias. E aí, queria que você falasse um pouquinho disso, se você pode falar também, né, desse sentido. E por que quando a gente fala em corpo gordo, a gente, não sei, mas tem uma associação direta também com a mulher da cozinha, com as maneiras e geralmente com as professoras. Professoras, elas geralmente não podem ser gordas, né? Porque quando a gente faz entrevista, sempre tem os questionamentos. Mas você vai dar conta? Né? Como se cuidar de criança fosse algo que precisasse dar conta no sentido de correr, ou como se o nosso corpo fosse incapaz. E dentro do que a Adri e a Fabi falaram, quando a gente fala das crianças e quando a gente está lidando com as crianças, como será que a gente também pode reaver nossas falas? Ali nos comentários também tiveram algumas falas, né, como que você aguenta, mas, por exemplo, eu não vou comer chocolate porque chocolate engorda, e essas falas às vezes são reproduzidas pelas crianças. Então, como a gente pode também pensar nesses aspectos? Eu sei, gente, eu vim, tipo, advogada do diabo, mas é só a fim de contribuir e trazer mais informação mesmo, tá bom? Obrigada, gente, pelo debate, pelo espaço. Amo vocês. Muito obrigada, Annalise. Eu vou aproveitar, então, Rê, e emendar na pergunta que a Annalise fez. Tem uma outra pergunta da Melina Silva, que é: qual a sugestão de vocês quando a família pede uma parceria com a escola para orientar e segurar a quantidade de comida que a criança ingere, já que em casa está realizando um trabalho de reeducação alimentar? Passei por isso e confesso que não foi agradável.
alguma dica? Se a Melina quiser abrir o microfone e explicar. E agora tem aqui a da Beatriz também. Como a família que já está ciente de tudo isso, da importância de tomar esse cuidado, pode lidar com os comentários gordofóbicos de familiares que se recusam a se desenvolver nesse sentido, para e sobre a criança. Para nós, meninas. Tem mais alguma, Fá? Temos muitos comentários aqui sobre Tá. as falas. A Simone deu parabéns. Não, eu acho que eu vou responder as perguntas. Proponho que eu responda essa da Annalise, né? Não vou propor nada, eu respondo aqui o que me vier à cabeça, se vocês quiserem A gente complementar. complementa. Isso. E me Beleza. Só um corta se eu falar comentário da demais. Ana. Só um comentário da Ana Godoy que eu tinha deixado passar sobre as notícias de bullying. É triste saber que isso é muito comum e nas escolas dificilmente há punição para isso. E a Samara colocou sobre essa questão das falas das docentes, das educadoras. Isso quando a professora ou outra pessoa não questiona a mãe da criança gorda. Nossa, como você aguenta? Ai, gente, temos que ser fortes, muito mais do que ser gordos. Ser gordo é resistir, né? Todos os dias. Aproveita e fala aqui da campanha da Malu Gimenez, que tá lançando o livro, aí depois a gente coloca o link do lançamento do livro aí para vocês. Mas ela puxa a campanha do Lute como uma gorda. Porque, de fato, acordar gorda, passar o dia gorda e ir dormir gorda é você manter uma luta frontal contra a sociedade e contra o gordofóbico criado na sua subjetividade, contra o gordofóbico criado dentro de você, né? Por essa mesma sociedade gerida por essa ideia de corpo padrão, né? Então vamos lá, sobre o colonialismo, como o colonialismo influencia na nossa noção de estética para o corpo padrão, né? Fá, eu vou pedir para você, por favor, projetar de novo o menuzinho, né? No menuzinho tem a imagem, assim que aparecer, vocês vão ver, tem um desenho da Vênus de Willendorf. Eu vou escrever Só aqui vou demorar um minutinho que eu tinha fechado aqui, mas eu já estou abrindo, tá? Tá, eu Vai estou demorar só um escrevendo pouquinho. aqui no chat para vocês como escreve Vênus de Willendorf. Essa imagem, ela é uma estatueta de 15 centímetros. Na verdade, é o desenho da imagem, né? O que eu trouxe para vocês. Mas depois, por favor, procurem pela imagem. Ela é uma estatueta de uma mulher gorda que foi encontrada na região de Willendorf, numa escavação, né? E pesquisando, os arqueólogos pesquisando sobre ela, conseguiram identificar que ela havia sido esculpida por volta de 28 mil anos antes de Cristo. E aí a gente tem uma série de imagens. Quem tiver interesse em receber essa série de imagens, por favor, mande um e-mail para nós no Conversas de Portão, eu posso mandar. A gente tem uma série, mas uma infinidade de representações por estatuetas dessa chamada Vênus, né? Ou seja, da deusa da beleza, da deusa da bonança, da deusa da prosperidade, como uma mulher gorda. Então, essa imagem ela já existe há muitos anos, né? E com o passar do tempo, né, ou com essa centralidade econômica na Europa, né, com o processo de colonização, a gente vê outros ditames, outros reguladores para os corpos. Então, o corpo padrão, o corpo aceitável, vamos colocar assim, né, aceitável, passa a ser o corpo branco para justificar a escravização das pessoas negras.
E aí a mudança, né, do corpo magro ou do corpo gordo como ideais de beleza, ele está diretamente associado às estruturas econômicas. Então, no Brasil, especificamente, naquele livro que eu citei, obesos, gordos, obesos, magros e gordos, magros e obesos, uma história do peso no Brasil. Sim, eu recomendo esse livro a título de informação, mas eu já deixo adiantado que este livro tem várias estruturas gordofóbicas na argumentação, tá? Que eu só fui aprender também depois no meu processo de conscientização e com o curso oferecido pela Malu. Mas neste livro, ela traz uma historicidade de comparação com as estruturas econômicas. Então, no momento que a gente tem uma estrutura econômica mais voltada para o campo, com essa ideia de que acumular é a riqueza, a gente tem uma representação do corpo gordo como um corpo bonito, porque ele é um corpo acumulador, né? Como se fosse ela fala da ideia do corpo armazém. Conforme essa estrutura vai mudando, né, a estrutura econômica vai mudando, o processo de colonização vai acontecendo, a gente tem um processo de industrialização das coisas, essa visão de imagem corporal também vai mudando. Mas isso tudo explica para a gente o processo da pressão estética, né? Que é, como eu disse, é muito importante a gente compreender para conseguir localizar em si aonde a gente contribui ou onde nós somos vítimas desse preconceito estrutural, né? No caso, a gordofobia. Não consigo aprofundar muito mais sobre esse assunto. Se você, Annalise, quiser aprofundar, por favor, fique à vontade. Eu ainda estou em pesquisa desse assunto e eu consigo vir até aqui. Sobre a... Obrigada por mandar o link. Sobre a questão da imagem, né, da pessoa gorda, da mulher gorda, ela ser associada à cozinheira ou à dona de casa, eu sugiro para vocês um livro que se chama Fomenismo, da Nora Buazouni. Daqui a pouco eu escrevo aí no chat. Ela descreve um processo da relação de fome com a relação social do ponto de vista político e antropológico. Então, ela coloca que a nossa relação com a comida, a nossa relação com a fome, ela vem por um recorte da divisão sexual do trabalho, né? Pela segregação alimentar ou pela orientação das práticas de consumo por meio de proibições. Isso com a ideia de que a mulher deva representar, a estética da mulher deva representar aquilo que é agradável aos olhos do homem. E aí, por milênios, né, essa visão na sociedade é colocada como um ditame. Apesar da mulher, né, e dessa mulher cozinheira, ou dessa mulher que prepara o alimento, né, que vai lidar com a sensação da fome, etc., elas terem um papel importante, né, crucial, eu diria assim, na sobrevivência da espécie humana, elas são consideradas inferiores aos homens. Então, essa relação da fome com a mulher gorda e, portanto, com categorias que se considera menor na sociedade, seja por emprego, por desempenho ou outros estigmas, né, são fruto de uma visão machista em relação ao corpo, em relação aos processos de produção, em relação à divisão sexual do trabalho. E aí, aproveito para falar sobre a respeito da reeducação alimentar, que a Melina colocou. Melina, eu acho que quando a gente propõe uma parceria entre família e escola, tem que ser uma parceria de mão dupla, né? De via dupla aí. Então, se um pai e uma mãe chegam e falam, a gente está está com um processo de reeducação alimentar com a criança, precisamos do seu apoio, eu acho que antes de qualquer coisa é sentar com essa família e entender o contexto em que essa reeducação alimentar está sendo colocada, né? Se é por um processo de dificuldade de se alimentar, ou a criança está seletiva demais, ou ela está imitando alguém, ou está faltando nutrientes na vida da pessoa, é uma situação.
Se está sendo proposta a essa criança uma reeducação alimentar para que ela emagreça, é aí que você pode entrar com uma conversa, né? Já um pouco mais conscientizada do assunto depois de ver a nossa live, mas pesquisar um pouquinho mais sobre gordofobia na infância, e principalmente sobre a relação da obesidade com as pessoas gordas, né? O termo obesidade e combate à obesidade infantil, ele foi um termo levantado pela OMS e foi colocado como uma epidemia mundial, né? E é uma argumentação difícil de desmontar, mas não impossível. E aí eu sugiro para você um livro do Michel Pollan, que se chama A Sociologia da Obesidade. Então, eu citei aqui 2 livros e vou colocar para vocês para ajudar nesses processos aí, o feminismo e a sociologia da obesidade. E passo para as meninas para responderem as outras questões, que é como a família pode lidar com comentários gordofóbicos, pelo que eu anotei. Adriele, acho que você é uma boa pessoa para responder isso. Ai, amiga, eu até poderia, mas sua fala travou 1001 aqui. Contextualiza aí que eu falo rapidamente, se puder, Ixi, porque travou demais. minha fala travou para vocês todos ou só para a Adriele? Gente, dá um feedback. Pilar, para mim, não. Tá, só para Adri. Eu ouvi normal também. Então tá bom. Eu ouvi Dri, normal. eu pedi para você responder o questionamento do como a família pode lidar com comentários gordofóbicos. Quando a família não entende, né, esse processo da gordofobia, pressão estética, e a criança é vítima da sua própria família. O que você sugere? Como o pai e a mãe podem lidar com isso? Mas então, se o pai e a mãe não entendem esse processo, a máxima vai ser essa mesmo, né? Eu acho que se a pessoa está percebendo isso, tem uma certa intimidade, consegue chegar de um jeito delicado para colocar, eu acho interessante. Mas assim, se a própria família, e é no sentido de apresentar o tema para a família, né? Ai, Bia, é você que está causando na minha vida? Você quer que eu fale? De verdade, que é para você fazer, né? Sou eu Se a mesmo. Bia quiser falar, Bia, fazer um diálogo aí de portão com a gente. Não, a minha pergunta é mais no sentido de, por exemplo, o pai e a mãe estão cientes de tudo isso, estão fazendo esse trabalho com a criança, mas aí sempre tem aquela situação de vai na casa dos avós, ai, mas a criança está ficando gordinha, ou então, ai, mãe, você não vai se cuidar porque se está gorda você não vai sobreviver para ver seu filho virar adulto, sabe? Esse tipo de assunto mais como os pais podem tratar isso com esses outros familiares. Posso sugerir uma coisa, gente? Sobre isso. Se os pais já estão conscientes desse processo, se eles já estão ligados da existência da gordofobia, então eles provavelmente já estão conversando com a criança sobre isso. E aí eu acho que é fundamental ensinar a criança a responder. Como que ela responde a um ataque gordofóbico, né? Porque a gente não deve ouvir calado diante de um preconceito estrutural. Então, se já existe, bom, os pais terem consciência sobre esse processo, para mim já é tipo 80% do caminho andado. Os outros 20% aí no caso seria dessa orientação para a criança dela saber responder. E aí, vovô e vovó que lide com a resposta da criança, sabe? E o resto da sociedade também lide com a resposta da criança. Essa é a minha opinião. Vamos empoderá-las e vamos ensiná-las a responder. Desculpa. Não é isso, eu acho que faz parte do nosso processo a gente também orientar sobre o que falar, sobre o que dizer, não só o sentir, né? Porque isso é muito comum, eu percebo, nos movimentos, né? Existe uma diferença entre luta antigordofóbica e movimento de corpo livre, body positive, né? Que não adianta eu dizer só, você precisa se aceitar, você precisa se amar. Isso não vai impedir a gordofobia de acontecer. Uma vez eu vi um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo disso, que não adianta eu chegar para uma mulher preta,
gorda e pobre, que pega o busão todo dia, que ela não precisa sentir vergonha quando ela travar na catraca do busão, que é só ela se amar. Ela se amar não vai resolver o problema dela. O que vai resolver o problema dela é a gente entender que a gordofobia é estrutural e que, portanto, as estruturas precisam ser revistas. Né? Essa é a principal diferença. E a gente precisa tomar um cuidado também, que quando a gente fica exaltando demais esse discurso de que se ame, você precisa se aceitar, a gente nada mais está contribuindo que a individualização desse processo que é social, né? Com essa culpabilização individual. Então, faz parte da luta antigordofóbica a gente conscientizar as pessoas sobre o que é, mas principalmente conscientizar as pessoas gordas sobre o que é, para que elas saibam como responder. Então, se a criança está lá, a avó falou, nossa, tá gordo, tá doente, essa criança saber responder, saber se defender. Né? Essa é a minha opinião. E aí, nisso que a Rete acabou de colocar, eu acho que vem muito no que a gente tá tentando propor, assim, de enxergar de fato a criança como central do papel, aí falando diretamente ligado ao que a gente faz, que é tratar na educação infantil, na educação, pôr mesmo a criança como a central da questão e fazer essa discussão e para eles se entenderem, para eles se perceberem real na sociedade, para que quando acontecer esse tipo de coisa, independente, se foi um ataque gordofóbico, se for por conta do gosto, sei lá, tô a fim de pintar um menino, dito menino na sociedade, quer pintar a unha, da criança conseguir falar, não, eu quero, a unha é minha, isso não tem nada a ver, e eu vou fazer. Né, da gente também enquanto professor, e aí eu acho que entra muito naquilo que eu tentei falar, de encorajar, de mostrar que ela pode, para a criança se entender mesmo, se empoderar, se assumir daquilo, e falar, viu, mas peraí, vocês estão falando da minha vida e eu? Alguém me perguntou alguma coisa? Alguém me perguntou se eu quero uma ajuda, talvez, não estou satisfeito, alguém vai me ajudar? Só vem com ataque, então eu acho que também é o papel, acho não, né? É papel do professor também, e aí eu vou ter que falar só desse lado, Bia, me desculpe, mais especificamente, de mostrar para essa criança o lugar dela mesma, dela conseguir responder por ela, né? Lógico, se for uma criança maior, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que pedir ajuda para os universitários, né? Para serem um pouco mais coerentes e menos idiotas. E eu acho que para além da gente orientar como responder, porque é muito importante que a gente ofereça materiais também, de referência, né? Então, na hora de escolher, por exemplo, livros, né, para as crianças na educação infantil, dá uma olhada no personagem. Como esse personagem é? Fale sobre esse personagem para as crianças. É uma criança gorda, é uma criança magra. Busque referências positivas de crianças gordas, de crianças pretas, de crianças com deficiência. Observe qual é a referência que está sendo apresentada. Porque, gente, o corpo gordo, quando está presente nessas referências de filme e de livro infantil, é sempre ou é o gordo fanfarrão, desengonçado, que só está ali para fazer os outros rir, ou é o vilão da história. Sabe? E a gente precisa oferecer outras referências para as crianças, porque daí, além de ouvir a orientação de como responder, você tem o processo de que existe referência, né? Ela não vai sentir o discurso só do ponto de vista subjetivo. Não, você apresenta uma referência real para a criança. E aí, sobre isso de perguntar o que a criança quer, é uma sugestão, Melina. Nesses momentos que preciso dar o apoio de vocês para a reeducação alimentar, questionar, mas vocês conversaram com a criança? O que a própria criança pensa sobre o processo que ela está passando? Ela se deu conta de que ela precisa de uma ajuda para a alimentação? Ou ela nem se deu conta ainda? Porque se ela nem se deu conta ainda, talvez seja o caso de começar por aí. De conversar, então. Né? Seguimos. Bom, nós temos a inscrição da Thaís, se ela quiser abrir o microfone, falar com a gente. Se puder lembrar de fazer sua descrição, tá? Depois a gente tem uma perguntinha da Dolores, que a Samara se dispôs a fazer uma fala também.
Fiquem à vontade. Oi, gente, tudo bem? Peraí que eu vou tentar fazer minha descrição. Eu sou Thaís, eu sou uma mulher preta, gorda, tô usando uma jaquetinha preta, uma blusa verde bem escura. Meu cabelo é encaracolado, mas eu estou de turbante preto. Essa aqui é a minha sala-cozinha, e tudo meio branco, mas tem uma parede amarela que eu gosto muito ali do lado. E eu queria agradecer muito vocês por esse momento de hoje. Eu estou chocada com todas as informações que eu recebi. Até porque eu sou historiadora, né? Vivi minha vida da graduação na Unicamp, e em 2014 a gente tinha rodas e rodas de debate sobre gordofobia, enfim, eu e mais umas 3, 4 meninas das sociais, da filosofia, e a gente sempre falando muito sobre corpos de adolescentes e de adultos, e a gente nunca pensou em crianças, né? Então, eu entrei em choque quando eu vi toda essa discussão e todo esse material, porque eu fiquei tipo, 7 anos militando e não dando atenção para criança, que é simplesmente o básico, assim, a questão da onde vem todos os nossos traumas e todas as nossas questões. Então, tudo que vocês falaram aqui, acho que são experiências compartilhadas da minha vivência, da vivência de vocês e de outras pessoas ali. Então, eu queria agradecer muito, falar que estou muito feliz de ter vocês na creche da Unicamp. E aí, queria fazer uma pergunta mais no sentido de como vocês lidam com isso a nível institucional, porque a gente sabe que as nossas ações dentro da universidade, elas sempre reverberam de alguma forma, né? E querendo ou não, nós estamos vinculadas, e etc e tal. Se possível, talvez não seja uma resposta que vocês possam dar nesse momento, mas se vocês têm algum tipo de apoio, se vocês, né, já chegaram a pensar em alguma ação que envolva outros órgãos da própria Unicamp, mesmo para pensar em questão de material mesmo, sabe? Então, essa dificuldade das cadeiras, essa dificuldade de outros tipos de materiais que vocês possam ter para incluir esses diferentes corpos. E aí é isso, gente. Lenha na fogueira, né? Mas coisas que precisam ser ditas. Muito obrigada. Tem mais perguntas? Para fazer um bloquinho? Seu microfone, Fabi. Ah, seu microfone está desligado. Tem a pergunta da Dolores: quando os próprios pediatras pedem para fazer reeducação alimentar para o bebê de 6 meses. E aí a Samara tinha colocado se disposto a falar sobre, e aí se quiser abrir o microfone e fazer audiodescrição, fica à vontade. E a Dolores também, se quiser explicitar melhor a questão, fica aberto aí os microfones, tá bom? Bom, reeducação alimentar para criança de 6 meses, eu embalaria o Sociologia da Obesidade como presente e levaria até esse pediatra. Seria o começo. A segunda opção que eu daria seria mudar de pediatra, né? A gente tem... Por favor, meninas, me lembrem aí o nome dela. A gente tem uma estudante de medicina que está se formando agora em medicina, ela é gorda. A Júlia. Isso, a Júlia. Júlia alguma coisa. Busca aí, Dri, será que a gente acha? Ou alguém, por favor. Ela está se formando como médica, ela é gorda. Posso buscar, só repete, por favor. Júlia, o nome dela. Deixa a Dri buscar, que a Dri deve seguir ela. Tá. Ela tem feito uma militância bem ativa contra o discurso gordofóbico, né, médico gordofóbico, e esclarecendo várias coisas que para a gente sempre foram tabus, assim, né, sobre essa relação de obesidade como doença e com o corpo gordo.
E eu acho muito irreal, né? Isso, não, gente, que absurdo. Uma reeducação alimentar para uma criança de 6 meses, ela vai reeducar o quê? A maneira como ela mama? Ela vai- Gente, muda de pediatra. Eu acho que essa é a melhor opção. E aí a Júlia, ela tem dado muito essa orientação, assim, de que se o médico não te ouviu, o médico não considerou o seu contexto, e a primeira orientação foi emagreça já para ontem, mude de médico. Ela tem sido bem taxativa nesse sentido, assim. Outra coisa que eu faria é denunciar esse médico, né? Ou para as organizações aí responsáveis sobre isso. Como lidamos de forma institucional? Nós não lidamos, Thaís. A verdade é essa. Quando muita gente é ouvida, eu já passei por algumas situações gordofóbicas, eu já presenciei professoras sendo gordofóbicas com bebês, com crianças pequenas, recorri à minha coordenação imediata, fui ouvida pela minha coordenação, mas demorou muito tempo para uma ação ser tomada, né? Este ano eu passei por uma situação comigo de dificuldade de acesso, que era no salão onde a gente trabalha, tem uma porta, tem uma passagem para o banheiro onde a gente troca as crianças. E ali naquela passagem tinha tipo aqueles portãozinho de bebê, de cachorro, sabe? Que põe assim. E, mano, eu não passava naquela raia daquele portão. Toda vez que eu passava, machucava minha barriga. E aí eu pedi para trocar. Fui ouvida, foi trocado, demorou um tempo para trocar, foi trocado. Eu acho que enquanto a gente mantiver, né, a gente deixar essa responsabilidade só para as pessoas gordas tomarem uma ação, vai demorar muito tempo para várias coisas mudarem, né? Enquanto não se enxergar a gordofobia como um preconceito mesmo, como algo que dificulta o acesso e retira direito das pessoas, poucas ações serão tomadas. O que nos cabe? Repetir, resistir e lutar enquanto pessoas gordas e com um convite às pessoas não gordas para se conscientizarem e entrarem nesse front com a gente, nessa resistência. Meninas, tamanho de box do banheiro, nos banheiros. Ixi, gente, aí vai longe, né? É que eu sou ousada mesmo, eu vou ocupando os meus espaços à força, porque eu me acho digna e merecedora deles. Meninas, querem É, comentar? desculpa, a Annalise. Ai, travou tudo aqui, eu caí. Eu achei a moça, a Annalise já colocou no chat, eu posso colocar. No Instagram é Giulia Facina. Isso. Obrigada, Annalise. E eu só queria falar desse negócio do pediatra, né, gente? Que eu acho que se fosse uns bons anos atrás, talvez até desse para, embora dificilmente, até que dava para descer. Mas, gente, nos dias atuais, com todo esse estudo que tem, mesmo essa questão do IMC, que já foi provado que é super atrelado com a questão do comércio, do capitalismo, blá, blá, blá. Gente, querer falar de dieta para um bebê de 6 meses foi demais para mim. Acho que é isso, eu tô nessa também. A mãe não devia nem. Nossa, o que eu vou. Tia, tchau. Procura outro e outro e outro e vai se adequando, porque, assim, como tudo nessa vida, há pediatras e pediatras, né? Então, acho que procurar um que consiga não só chegar e propor, conversar, entender o que acontece com a família, com o bebê e tudo mais. Mas, gente, sugerir dieta para um bebê de 6 meses, né? Ai, triste, no mínimo revoltante, né? Francamente. Segue o baile. Samara falou que ia Samara, contribuir com isso. Vem, Samara, vem! Ai, Sam, eu te cortei, desculpa. Não, não, ninguém cortou nada, não. Boa noite, gente. Eu sou a Samara. Eu estou com uma blusa preta de zíper. Estou com o cabelo liso, mas meu cabelo é mais encaracolado. Sou uma mulher branca, gorda e mãe de 2 meninos. E nesse momento eu vou contribuir como mãe, não como educadora. Também sou professora na DEDIC. E tenho a sorte de ter o meu filho mais novo, o meu bebê, aluno dessas 3 professoras maravilhosas que cá estão, a Fabíola, a Renata e a Trielle. Então, eu vou contribuir um pouco como mãe nesse debate, vindo dialogar com a Conceição, porque eu passei por isso com 2 filhos, né? Eu tenho o Murilo, de 3 anos e meio agora, e o Dani, que está com 1 ano e 9. E ambos foram amamentados só no peito, exclusivamente até os 6 meses.
E o Murilo, né, primeiro, tá com 6 meses, já estava lá com 12 quilos, e o pediatra chegava a perguntar para mim se realmente eu estava apenas amamentando com leite materno ou se eu tinha oferecido fórmula ou outra coisa para a criança. Então, essa pressão vem na mãe desde sempre para sempre, né? A curva dele foi super rápida, tipo, ele nasceu com 3,690, um bebê normal, dentro da média da maioria, e aí a curva dele, ele ganhou peso bem rápido, e acho que com 4 meses ele estava com 10 quilos, com 6 meses ele estava com 12 quilos, e no entanto ele permaneceu com 12 quilos até, sei lá, 2 anos quase, 1 ano e meio, e continuou crescendo. Mas essa pressão vinha, né? Assim, se realmente é só a amamentação, e aí a introdução alimentar foi tranquila, ele aceitou todos os alimentos, com 9 meses ele não quis mais mamar, e o peso dele se manteve estável, ele é uma criança que come de tudo, né? Tá aqui a Adriele e a Melina, Lindaura, que tá aqui também, foram professoras do Murilo, tinha até que dar uma segurada, porque ele comia muito depressa na creche, mas de tudo, frutas, legumes, carne, arroz, de tudo que oferecia. Ele segue assim, e hoje ele é uma criança padrão, ele é uma criança à altura e peso, estão dentro da curva que eles dizem que é uma perfeita para a criança da idade dele, como se isso existisse, né? E agora estou com o Dani, que passou pela mesma situação, também ele teve a curva super rápida, permaneceu com aleitamento exclusivo materno até os 6 meses, e a introdução alimentar dele já teve um pouco mais de questões, porque o Dani ele teve refluxo, então tem alguns alimentos que ele não aceita muito, talvez porque dava um pouco mais de desconforto no começo, até a gente descobrir essa questão do refluxo, mas hoje é uma criança que come de tudo também, está com 1 ano e 9, a curva está chegando próxima do que eles dizem ser a curva padrão, porque ele continua crescendo e o ganho de peso diminuindo conforme passa os meses, né? Não está mais aquela curva tão acentuada. Então, assim, como é o mesmo pediatra já acompanhou um filho e outro, já não foi uma questão para o segundo filho, né? Ele não falou mais nada, já não duvidou, mas essa imposição, e essa questão, e essa dúvida, e essa culpa que colocam em cima da mãe, se a criança está acima do peso, ela vem assim, desde sempre. Desde sempre. Se a criança dentro da barriga, ela já apresenta próximo dos 4 quilos, já colocam em dúvida até a sua escolha pelo parto. Se você pode ou não fazer um parto normal, se você tem ou não condição de optar por esse tipo de parto. Então, assim, é uma problemática grande, é estrutural, e essa questão para as mães pega muito mesmo. Eu tive aqui nos comentários a professora Beth colocando que ela já fez um comentário em relação a isso, né, do peso do Dani, ou do Murilo, acho que do Dani. Mas, assim, a gente sabe quando a pessoa fala, menina, você aguenta? Porque realmente é pesado, porque força, sim, a nossa coluna, porque a gente não pode dizer que é a mesma coisa carregar uma criança de 5, 6 quilos, é a mesma coisa carregar uma criança de 12, 13 quilos. Não é, tem essa diferença do esforço físico. A gente sabe quando a pergunta vem nesse sentido, e quando a pergunta vem já com aquela espetada de você não acha que você precisa fazer seu filho emagrecer? Você acha que você não está dando doce para ele? Olha só o que você está fazendo com o seu filho. A gente sabe bem quando vem esse tipo de comentário. A gente sabe, a gente sente, né? Mãe sente muito quando vem. Você vê se o seu filho fica no carrinho horas a fio e oferecem a soneca para ele no carrinho, sem ele ter nem mudado de posição, porque seu filho é uma criança gorda, que a professora quer respaldar a própria coluna, ou simplesmente, né, está sofrendo mesmo gordofobia desde pequeno, ou quando a situação é outra, porque realmente a pessoa está com uma questão na coluna, então ela convida a criança a sentar no colo dela sentada, ou no chão, como a Adriele colocou na fala dela. Gente, a mamãe, por exemplo, aqui em casa, o intervalo entre um filho e outro era curto, então eu, com cesárea, oferecia o colo para o filho mais velho. Você consegue adaptar de outras formas que não force necessariamente a sua coluna, que não coloque em risco também a sua condição de saúde. Tudo é observar, olhar a criança, olhar que ela precisa de um conforto, de um acalento e estar disposto a fazer da forma como você consegue. Né? Ninguém está falando que precisa martirizar o professor, martirizar de carregar, não é isso.
o mobiliário, a estrutura, ela precisa acompanhar e de fato não acompanha, mas à disposição de cada um, perceber a forma como tem feito, ver as lacunas, ver as nossas próprias falhas, as nossas próprias falas, porque a gente fala muita besteira, a gente fala, às vezes, das mães e tal, na frente das crianças, gente. Isso é uma violência sem tamanho. Então, é se colocar mesmo como sujeito dessa fala, analisar, repensar e mudar. Mudar de atitude. É um convite a mudar de atitude. E eu agradeço a oportunidade dessa escuta. Foi maravilhoso escutar vocês. E agradeço a oportunidade da fala. E fico aqui. Muito obrigada, Sami. Eu queria só comentar uma coisinha para finalizar minha contribuição de hoje, que é sobre quando a Thaís coloca que, né, desde 2014 tem discutido sobre gordofobia e que nunca pensaram sobre o viés das crianças. Thaís, a gente na educação infantil chama isso de adultocêntrico, né? Que é algo que a gente tenta combater, que é quando a gente tem essa visão de mundo em que o ser adulto ocupa o central e marginaliza as crianças e marginaliza os idosos. No caso dos idosos, a gente chama de ageísta, né? É o preconceito pela idade. E no caso das crianças, a gente tem usado aí o termo adultocentrismo. Sami, muito obrigada por você ter aberto a sua fala. Eu estava muito ansiosa para você falar, porque a gente em corredores, em vários momentos, já trocou muita ideia sobre isso. Antes de você ser mãe, você grávida, você mãe, depois você mãe de novo, e sempre sendo atacada com essas questões, mas ao mesmo tempo sempre com uma força incrível de nos apoiar em relação à gordofobia que a gente sempre, né, que a gente sofre no dia a dia ou que nos chega, né, de forma mais ofensiva. Como a Adriele falou, falar sobre esse assunto, gente, é uma militância, mas é uma militância ardida. Porque hoje de manhã, né, a gente se reuniu para conversar sobre hoje, e eu chorei me explicando com as meninas, porque é como se você tivesse que acordar e de imediato vestir uma armadura para poder passar o seu dia, né? Tem-se a ideia de que uma pessoa gorda livre da gordofobia é uma pessoa lacradora. Então, também já está sendo criada uma performance para a gorda que não será atacada, né? Para os gordos que não serão atacados. E a gente precisa combater isso também, porque não existe um estereótipo para você não ser julgado. Não existe, não deve existir, né? Porque não há justificativa para uma pessoa não ser antigordofóbica, assim como não há justificativa para uma pessoa não ser antirracista. Não há justificativa para uma pessoa não ser anti-homofóbica, sabe? Não há justificativa mais. A gente vem arrastando formas de ser na sociedade que exclui, que mata, né? Que sustenta genocídio, que sustenta necropolítica, que sustenta exclusões, que não dá mais para sustentar. Né? Então, não há justificativas para a gente não respeitar. Não há justificativas para a gente não lutar pelo direito igual para as pessoas. E aí, para finalizar, em relação a essa questão ainda do médico, e aí prometo que eu vou finalizar, eu vou só comentar aqui com vocês que esse discurso da epidemia da obesidade infantil, que a gente precisa combater a obesidade infantil. Primeiro, da gente prestar atenção que o termo combater carrega em si implicitamente um massacre. Né? A gente combate, quando a gente combate algo, a gente massacra algo. Então, quando eu digo combater a obesidade infantil, eu estou dizendo que eu vou massacrar as pessoas gordas, né? E a obesidade, ela é um termo criado para criar uma doença em cima de termos que não têm fundamentação científica, que no final das contas serve unicamente para desviar a gerência política pública da responsabilidade sobre a fiscalização ambiental, alimentar, das condições de trabalho. Quando a gente chama de epidemia, a gente faz um convite declarado ao coletivo para lidar com aquilo de forma individual, e não mais política, não mais social.
Então, o que as pessoas chamam de epidemia da obesidade está escondendo uma violência alimentar, está escondendo uma violência ambiental. E a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Com isso eu finalizo, mando um beijo gordo para vocês e chamo a Adri e a Fá para fazerem suas considerações. Gente, combinei aqui com a Adri rapidinho no chat. Eu só vou ler uns comentários que acabaram ficando para trás, senão a gente não consegue voltar. Primeira coisa, a Estela pediu para a gente falar mais sobre a linguagem neutra. Infelizmente, hoje o nosso teto não vai permitir. A gente colocou aqui no site. Depois, quando a gente subir o vídeo para o YouTube, a gente coloca de novo a referência sobre esse debate, né, da linguagem neutra. Se eu deixei algum comentário, vocês colocam de novo para eu falar. Então, nós temos a Pilar, que diz que esse debate precisa estar em todos os lugares, para a gente desconstruir uma cultura gordofóbica que é especialmente geral. A questão da representatividade que a Fabi falou, acesso à informação, a despadronização, cobrança de presença em cultura de massa, que, querendo ou não, é o grande espelho, farol da sociedade, só que espelho maldito, nada representativo e farol cruel de preconceitos e discriminações. Daí, quando a gente estava falando das questões estruturais, a Isamélia deu parabéns aqui. A Beatriz disse que esqueceu de se autodescrever, se ela quiser voltar aqui nos últimos minutinhos. Que tem os problemas, além das questões estruturais habituais, tem a burocracia que sempre leva à dificuldade. Foram falados aqui das questões dos boxes de banheiro, tamanhos de brinquedos. A Ana Godoy diz que convida a todos a conhecer o perfil @Movimento Corpo Livre do Instagram. Tem muitos relatos sobre o corpo gordo e ajuda ela diariamente. Falaram do discurso capacitista também. A Carla Oliveira diz: meu filho foi um bebê magro, sofri muito com a pressão para que ele engordasse, pois como a Rete colocou, até 1 ano a sociedade acha bonitinho o bebê robusto. Então eu penso que a gente precisa combater acima de tudo esse padrão social idealizado que não é real, mas que é uma construção social atrelada especialmente às questões econômicas. E nós que estamos todos os dias com as crianças e famílias, precisamos encarar o debate como essencial para a educação. A Márcia Soares diz: a gente fica tentando a aceitação o tempo todo, mesmo dentro da família, enquanto, na verdade, temos que aprender que as pessoas que nos machucam e que não nos respeitam, mesmo sendo da família, não são as melhores companhias, e precisamos nos defender mesmo de quem amamos. Triste. A Jéssica está dando parabéns. Eu agradeço mais uma vez a todos por essa noite. Já vou deixar aqui meu beijo e as palavras para a Adri. Obrigada por toda a participação. Uma pena que nosso horário extrapolou, senão a gente teria muita coisa para falar. Obrigadão, gente. Quem puder, abre a câmera aí, gente, que eu vou fazer um print. Vou terminar de falar e aí a gente faz, pode ser? Fechado. Na verdade, é só para concluir, gente, eu não sei se... Mas, assim, ninguém aqui tá falando que é uma delícia ser gordo, porque não é, né? Ninguém tá aqui falando, não, vamos todo mundo engordar, porque ser gordo... Não é, né? A gente não tá falando sobre isso. O que a gente tá falando é sobre o nosso direito de existir, única e exclusivamente. Como pessoas, né? Como seres humanos que temos direitos, temos vontade, sentimos desejo, também temos direito de não concordar, gostar. Então, assim, a questão é essa, de entender que ser gordo não é gostoso, ter que lutar com isso todos os dias. Mas a gente tem direito de existir. Então, vocês vão ter que engolir a gente, porque vai ter gordo para tudo quanto é lugar. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo. Nosso e-mail está aberto, se alguém quiser mandar alguma dúvida, algum comentário, algum qualquer coisa. E é isso, gente. Coração quentinho. Muito bom. Obrigada. E agora, quem tiver afim, abre as câmeras que a gente vai fazer o print final. Uhul!
Nossa fotógrafa tá a postas, gente. Tô aqui vendo Vai, só a cara. produção, direção de fotografia, Márcia Olá, Gaúcha, desde vai, já. Bia. Sorriso, tchau. Alô, Márcia, alô? Agradecimento especial para a Márcia e para a Franciane, que nos ajudaram aí a colher os comentários, perguntas, fotografar. Nossa, estamos aumentando a equipe técnica agora, gente. Eu vou parar a gravação para o nosso vídeo subir para o YouTube, mas se vocês quiserem ficar mais uns minutinhos após esse movimento. Eu queria só divulgar a próxima live para vocês. Vai ser na segunda-feira, dia 28, com ninguém mais, ninguém menos que Ana Lúcia Goulart de Faria, querida. Vem aqui conversar com a gente no nosso portão. Êêêê! Beijos, gente.